Olá galera, Gilberto Chaves na área e hoje eu quero falar com você sobre Eu Escolhi Ser Rico, e você? Ontem estava fazendo um stories, né, e eu estava me lembrando de uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo. Eu passei em frente a uma favela na Vila Prudente, e nessa favela, há muitos anos, todas as casas eram de madeira. Não como as favelas são hoje, que a maioria das casas são de alvenaria, mas todas as casas eram de madeira, menos uma igreja, que essa igreja ela era de alvenaria. Eu não acreditava muito em Deus e o meu único pensamento foi o seguinte: o que aquela igreja deveria fazer era pegar aquele dinheiro que foi gasto para construir aquela casa de alvenaria e dividir ou ajudar os pobres que moravam naquela favela. Que bobagem esse negócio de construir uma igreja para Deus. E se Deus é um ser invisível, ele não está aqui na terra, nem de igreja ele precisa. Esse era o meu pensamento na época. E o interessante, o curioso desse pensamento é que eu era pobre. E como pobre, eu pensava como pobre. Eu entendia que a forma de você acabar com a pobreza era tirando o dinheiro dos ricos e dividindo entre os pobres. Mas entenda que nessa época eu já não era um cara de esquerda, eu não era um cara socialista, assim. Eu tinha lido um livro chamado A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e aquele livro definitivamente me enojou com relação ao socialismo, ao comunismo. Eu fiquei com nojo, não é não concordar, eu fiquei com nojo daquilo. Mas mesmo eu não sendo mais um cara de esquerda, mesmo eu não sendo um cara socialista, a minha visão de divisão da riqueza ainda continuava dentro de mim. Essa era uma maneira pobre de pensar. Vamos pegar a riqueza do mundo e dividir entre os pobres, porque aí ninguém precisa de tanta riqueza assim e os pobres vão estar vivendo melhor. O que eu lamento, né, quando eu olho para aquele Jober lá de trás, e eu estava passando de ônibus na favela então, né, quando eu vi essa igreja, e olhando para esse Jober, foi o tempo que eu levei para mudar o jeito que eu pensava. E eu continuei vivendo uma vida de pobreza, melhorando alguns degraus, dependendo daquilo que você considerava, melhorando até muitos degraus. E eu vou falar assim para você, por que eu melhorei alguns degraus? A minha família, né, ela foi o meu centro, eu queria dar alguma coisa melhor para minha família. Então, os meus filhos sempre estudaram em escola particular. Então, apesar de eu vir da pobreza, como eu setei a minha mente para escola particular, as portas se abriram para a escola particular. Deus, que eu não acreditava, ou o universo, se você não acredita, ele abriu as portas para aquilo que eu acreditava. Todos os meus filhos sempre estudaram em escola particular, mesmo que eu tenha vindo de uma pobreza muito grande. E é curioso porque isso não aconteceu com todos os meus amigos, mas esse era um sonho meu, isso era uma coisa que eu acalentava. Aí eu também achava que eu tinha que dar uma vida digna para os meus filhos. E aí eu descobri que tinha um acampamento, esses campings, né, aqui na região de Itu, e lá você podia comprar um chalé, um trailer, para que você pudesse, você ia lá, era como se fosse uma casa de campo, né, dentro de um camping. Pagava uma mensalidade, você tinha que comprar o chalé, o trailer, ou construir. E eu ralei, trabalhei duro, comprei esse trailer. Comprei um apartamentozinho nesses modelos, um pouquinho assim, acima da Coab, vai, tipo CDHU, mas você sabe, são apartamentos populares, mas eu comprei na cidade de São Caetano. E tudo isso foram melhoras, mas melhoras com muita luta, sempre com muito sacrifício. Por quê? Porque era isso que eu acreditava. Quando eu viro uma chave aqui e eu entendo que eu, no processo de ficar rico, eu enriqueceria muitas pessoas, ajudaria muitas pessoas a ficarem ricas também, aí é como se a rolha tivesse sido tirada da garrafa. Sabe assim, bum! E aí eu definitivamente levei a minha vida para outro nível. Mas eu gosto de compartilhar essa história com você, porque essa história, ela aconteceu há poucos anos, então muitos anos depois de eu ter virado a chave, mas eu ainda vejo o quanto eu tenho que aprender. Eu gosto de brincar assim, se você tivesse que escolher uma ilha no Caribe de 120 km²,
vai ser sua, tá, a ilha. Ou uma área no deserto de 5 quilômetros quadrados, vai ser sua essa área. O que você escolhe? E aí a maioria das pessoas, e eu também escolheria em sã consciência, uma ilha no Caribe, né? Escolher um pedaço de terra no deserto, além de que a ilha é bem maior do que o pedaço de deserto, né? Então, por muitas questões, o ideal é escolher a ilha no Caribe. Se você fez essa escolha, você acabou de ganhar Cuba e perder Dubai. Há algum tempo eu tive a oportunidade de ir para Dubai e eu já fui. Como eu não acompanho muito o noticiário, a última informação que eu tive de Dubai era que Dubai era um lugar que estava quebrado. Na crise de 2008, Dubai quebrou e não tinha o que fazer. Era a minha última informação. Então, quando minha mulher falou que ia ir para Dubai, na minha cabeça eu falei, acho que ela está querendo fazer uma viagem mais barata, alguma coisa assim. Na minha cabeça, aí beleza, e vamos para Dubai. Fomos para Londres, né? Então, as crianças não conheciam Londres, aí fomos para Londres primeiro, e de Londres nós fomos para Dubai. A gente gosta de fazer isso e aproveitar 2 viagens quando dá. Londres já foi uma viagem cara, né? Porque tudo lá em Libra. Libra hoje está R$5 uma libra, tá? Então você vai comprar uma água lá, 2 libras, então você pensa assim, se você ficar convertendo, você fica louco, tá? Vai comprar uma água R$13, tal. Então só pra você ter uma ideia, vamos para Dubai. Aí só pra você ter uma ideia, chega em Dubai, uma água é R$30, tá? Então só pra você ter uma ideia da diferença ali de preço. Mas enfim, e eu já fui, quando eu cheguei lá, Dubai muito rico, muito rico. E eu na hora saquei. A grana de Dubai vem do petróleo. Nós contratamos uma guia, sempre que a gente tem a oportunidade, né? Que a gente vai para outro país, nós contratamos guia. Se a gente encontra guia brasileira, a gente prefere pela relação, e se não, a gente pega a guia que fala inglês. Essa era uma guia brasileira, tal, e em um momento ela sentou do meu lado, nós alugamos um ônibus para nossa família, e isso também me trouxe um momento, cara, eu olhei assim, caraca, eu andava pendurado pro lado de fora do ônibus lá na Vila Califórnia, e agora eu tenho um ônibus para servir a minha família. Foi surreal aquele momento, né? Mas eu sentei do lado dela e a gente estava conversando. E eu falei, é óbvio, né? Assim também é mais fácil, porque o dinheiro de Dubai vem do petróleo, né? E aí ela falou assim, não, o dinheiro de Dubai não vem do petróleo. O dinheiro de Dubai vem do turismo. Eu falei, como? O dinheiro de Dubai vem do turismo. 3% da economia de Dubai gira em torno do petróleo. Abu Dhabi, que é do lado, como se fosse São Paulo e Rio, é como se São Paulo tivesse petróleo e o Rio não, tá? Para você ter uma comparação, apesar de ser um do lado do outro. Abu Dhabi tem muito petróleo. 8% do petróleo do mundo está em Abu Dhabi. São muito ricos. Mas Dubai não tem petróleo. 3% da economia de Dubai vem do petróleo. Mas aí aconteceu um negócio muito interessante. Dubai não tem presidente, são donos, tá? As famílias lá desses Emirados, eles são os donos do país. A gente não consegue nem entender. Eles eram ricos, porque mesmo com uma economia com 3% de petróleo, é possível ficar rico. Então eles eram ricos, mas o povo era pobre. E aí os donos lá, o sheik, ele teve um sonho. E se meu povo todo fosse rico? E foi aí que ele começou a construir o maior prédio do mundo, o maior shopping do mundo, o maior não sei o que. A estratégia antiga de Itu, aqui no interior de São Paulo, que tinha o maior orelhão do mundo, a maior pizza do mundo. Então é a mesma estratégia, porque aí vira curiosidade e as pessoas vão para lá. Itu não queria mais ser uma cidade turística, por isso que eles pararam com isso. Mas Dubai, ela é um dos destinos mais visitados do mundo. Então, se você olhar, Dubai nasceu do sonho de um cara que era rico e queria que todo mundo fosse rico. E hoje Dubai é essa potência. Cuba, o contrário. Ela nasceu do sonho de um cara que era pobre, acabou com os ricos e ele ficou rico. Essa é a verdade. E aí, como que a gente pode levar isso para os nossos corações? Se aquele Joubert que passou em frente à igreja de alvenaria e achou que aquela igreja devia dividir a riqueza dela com toda a favela, se aquele Joubert tivesse continuado, hoje, com certeza, além de eu ser pobre, eu estaria ajudando outras pessoas a serem pobres também. Mas, na hora que eu tomei a decisão de virar a chave e falar assim, olha, eu vou ser rico e vou ajudar outras pessoas a ficarem ricas também, então aí a minha vida começou a mudar. Na minha contagem, eu já ajudei dezenas de pessoas a ficarem ricas. Isso mudou a história do mundo? Não, mas mudou a história de talvez centenas de famílias, porque essas pessoas continuam ajudando outras pessoas a ficarem ricas também. Eu agradeço a Deus, porque hoje eu acredito muito em Deus, mas eu agradeço muito a Deus que Ele tenha despertado em mim a consciência de que o que Ele colocou aqui, nessa terra, para a gente viver, é mais do que o suficiente para fazer, preste atenção,
todos os seres humanos da Terra ricos. Todos. Alguma coisa dentro de nós vai gritar, não é possível, não tem riqueza assim para todo mundo. Mas eu insisto com você, Deus sabia o que estava fazendo. Mas, se você tiver querendo tirar a prova dos 9, nisso que eu estou te falando, vai lá, toma a decisão de você ficar rico. E você vai ver que no processo de você ficar rico, outras pessoas vão enriquecer também. E aí você vai descobrir que ainda tem riqueza, riqueza, riqueza e mais riqueza no mundo para ser criada, construída e vivida, explorada no melhor sentido de ser vivida. E quanto mais pessoas nós ajudarmos, quanto mais pessoas nós ajudarmos a melhorarem os seus estilos de vida, quanto mais pessoas nós ajudarmos a construir riqueza, mais rico cada um de nós vai estar. E por isso que eu repito a pergunta que eu fiz lá no começo. Eu escolhi ficar rico. E você? Se você fizer a escolha correta também, eu quero ver você num dos nossos programas. A gente vai fazer um evento muito em breve chamado Desperte o Milionário em Você. E eu quero você lá, tá bem? Entre em contato comigo, seja por aqui, seja pelo meu canal no Instagram, por algum canal para você saber mais desse evento. Porque se você estiver lá, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.